Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos a regente do coral Ars Nova, Yara Mate. Gaúcha e apaixonada pela música antiga, ela passou por muitas experimentações sonoras no Brasil e no exterior, durante seu processo de formação. Mas foi em Minas que ela escolheu viver e ensinar a sua arte. Yara, é um prazer recebê-la aqui no programa Retratos. Prazer é meu. Muito obrigada. Queria te apresentar um pouco melhor, para o nosso telespectador. Você é gaúcha, como dissemos, e tem uma sólida formação na área da música. Você se formou em regência pela Unicamp, em Campinas, e depois foi para os Estados Unidos, onde na Universidade de Indiana você fez a especialização em música antiga, em história da música, além de fazer o doutorado em regência coral. E na Universidade de Minnesota, você também fez um mestrado em regência coral. Mas muito antes dessa sua trajetória pela formação acadêmica e profissional em música, você já tinha um contato com a música lá ainda no Rio Grande do Sul, na sua infância, dentro da sua própria casa, Então, eu queria saber como foram esses primeiros passos seus em relação à música, quem foi seu maior incentivador e como é que aconteceu esse incentivo? Olha, a família sempre é um berço muito importante na vida de todo mundo, É verdade. Então, assim, meu pai era músico, o que propiciou dentro da própria família um espaço para a gente se dedicar e descobrir na primeira infância já essa relação com a música. Minha irmã mais velha também se interessou muito pela música, então a gente tinha uma convivência familiar bastante musical. Certo. Assim, mas na época eu queria ser veterinária, então estava quando te perguntassem assim, o que você quer ser quando crescer? Era veterinária. Veterinária, eu gostava mas de a música cuidar dos ali, bichinhos, gostava de cuidar dos bichinhos. Mas foi muito importante, então, esse despertar, eu chamo de um despertar dentro da família para esse lado musical, foi muito importante para mim. Que maravilha. E eu passo realmente a definir mais esse interesse pela música e querer me especializar, como você bem disse, eu saio depois, a gente vai para Campinas, faz a graduação em música. Então, eu queria até perguntar justamente isso. Por que você escolheu justamente Campinas para estudar e fazer essa sua formação? Na verdade, não foi uma escolha minha, foi da minha mãe. Porque ela foi para Campinas para fazer o mestrado dela em estatística. E a família foi para Campinas. Entendi. Então, não foi uma escolha minha. Mas você aproveitou, eu aproveitei a carona. Mas Campinas provou ser um lugar extremamente enriquecedor. É uma cidade culturalmente bastante ativa. E na área de música e de coro, foi um lugar, não sei atualmente, faz muito tempo que eu não estou lá, mas imagino que continue sendo um lugar muito enriquecedor. Assim, tive oportunidade de ter muitas experiências musicais enquanto vivendo em Campinas. Aliás, eu queria falar um pouco sobre essas experiências, porque foram experiências fantásticas, porque além da formação em regência, lá na Unicamp, você também experimentou várias coisas, várias vertentes da música, Você estudou piano, você cantou em corais, você regeu corais, você tocou em orquestra de cordas, você desenvolveu projetos com músicas folclóricas, além de participar do coral Latex, que era um coral cênico e experimental, Exatamente. Aí eu queria te perguntar justamente isso. O que é um coral cênico experimental? E porque o Latex acabou influenciando uma geração de artistas, atores, cantores, bailarinos, Então, o que é um coral cênico experimental e como foi essa sua experiência nesse coral e o que isso impactou na sua visão da música e na sua trajetória profissional a partir daí? Olha, o coral cênico, o movimento coral cênico foi muito importante no início dos anos 80 no Brasil. Ele foi disseminado em todo o Brasil, tinham corais cênicos. O coral Latex tinha uma especificidade muito importante, porque como nós tínhamos uma liberdade artística e um trabalho de improvisação muito grande. Que legal, hein? Aguça a criatividade, Aguça muito a criatividade, a sua percepção e o seu lado crítico como músico também. Sim.
porque você está criando o tempo todo. Então, era um coro diferente do que o coro tradicional, porque além da parte musical, que se trabalhava repertório tradicional de coro, com música erudita e música popular, a 4 vozes, 8 vozes, esse repertório tradicional, mas tinha também um lado cênico muito grande, onde as pessoas tinham, onde nós fazíamos muitos laboratórios para descobrir e para criar as cenas e para estabelecer um espetáculo com roteiro musical. E então foi assim, por esse mesmo motivo que ele inspirou pessoas como eu a seguir carreira de música e meus colegas outros a seguir carreira de artistas. Tem grupos estabelecidos hoje e da dança também, tem vários que viraram professores de dança, inclusive em universidades brasileiras. Eu acredito que foi assim uma experiência muito rica da vivência musical, que complementou, na verdade, a minha formação dentro da Unicamp, que era uma coisa mais acadêmica, também muito rica dentro da Unicamp, mas deu um outro lado de poder pensar a música diferente, de explorar a expressão musical num grau diferente do que o tradicional. Então, Campinas acabou sendo um divisor de águas na sua vida, né? Porque a família foi para lá acompanhando a sua mãe, mas você se aproveitou muito bem disso, né? Esses 12 anos foram muito férteis, né, para você. Sim. Você se decidiu pela carreira por ser um profissional da área de música, ou seja, então Campinas tem uma importância fundamental na sua vida, né? Tem uma importância fundamental, tem sim. Eu estudei com grandes professores lá, tive a oportunidade de estudar com grandes professores, também fora da Unicamp, né? E sempre fui... Eu acho que eu estava naquela época de jovem, que você tem muita curiosidade de experimentar muitas coisas diferentes. Então, como você mesmo disse, eu estudei viola de orquestra, toquei em orquestras, estudei flauta transversal, estudei canto, eu regi corais, e eu cantei em corais, participei desse coral cênico, então, assim, foi um lugar muito fértil. Aprendi piano popular, estudei, eu estava curiosa com a música. Eu tenho que te perguntar o que você não fez lá, né? E logo depois você foi para os Estados Unidos para poder completar a sua formação, Exatamente. Né? E aí você fez especialização, mestrado e doutorado nas áreas de música antiga, de história da música e da regência coral. Aí eu queria te perguntar, por que você escolheu esses temas, e especialmente música antiga? O que é classificado de música antiga? Tá. Antes de eu te responder a questão da música antiga, eu só queria esclarecer um pouquinho sobre essa carreira acadêmica. Sim. Quando eu saio de Campinas, eu fui primeiramente para a University of Minnesota, em Minneapolis, para fazer o meu mestrado. Certo. Então, essa foi um grande divisor de águas também na minha vida, porque é um momento onde o jovem tem que escolher um caminho e focar. Certo. Então, ao mesmo tempo que Campinas representa uma experimentação enorme na área musical, essa saída para o Brasil começa a representar uma escolha na área da regência coral. Sim. Então, eu começo fazendo o meu mestrado em regência coral e retorno para o Brasil, venho para Minas Gerais, sou aprovada como professora da Escola de Música da UFMG e alguns anos depois, bem mais tarde, eu saio para o meu doutorado na Indiana University. Nos Estados Unidos de novo. Nos Estados Unidos de novo. E a estrutura do doutorado lá, eu não fiz um curso de especialização em música antiga, porque eles não chamam assim. Faz parte do seu doutorado você ter uma ênfase principal, que é a disciplina principal que você estuda no seu doutorado, se dedica ao doutorado, que era, no caso, regência coral, e você tem 2 ênfases secundárias, que seriam especializações, mas não tem esse nome acadêmico. Entendi. Tá? Então, eu escolho a música antiga, que é uma paixão, na verdade, antiga minha, desde que eu fui morar em Minneapolis. Eu tive contato mais próximo com a música antiga no exterior, porque aqui no Brasil ainda era um assunto muito jovem aqui. Sim. Então, eu tive esse contato mais próximo estando em Minneapolis. E desde aquela época eu já sonhava em fazer o meu doutorado com alguma ênfase em música antiga. E o que é a música antiga? Como é que ela é classificada assim? A música antiga, a história da música é dividida em períodos, né? Então,
Hoje em dia se classifica a música antiga, você pode dizer, em termos bem gerais, que é toda a música anterior a nós, né? Ah, sim. Tá? Mas mais especificamente, a gente trata da música antiga como o período barroco, renascença, música medieval, né? Ah, sim. Hoje em dia ainda já se coloca também o classicismo, a música clássica, né? Que é do período classicismo, não confundir com música erudita. Sim, sim. Também dentro do período da história da música, porque e há um estudo muito específico desse repertório. E é um repertório muito vasto, né? Muito É um repertório diverso, muito né? vasto Muito e rico, diverso, né? E muito rico. E tem muitas especificidades. Os instrumentos são diferentes dos instrumentos atuais, apesar de terem os mesmos nomes. Então, um violino antigo não é igual a um violino moderno. Sim. Isso é muito curioso, né? Para nós que estamos aqui nesse momento agora, Exatamente. historicamente falando, é interessante ver como que os instrumentos também evoluíram para chegar no que são hoje, né? Exatamente. Muito legal. Querida, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa, Tá bom. que está, além de interessante, está instrutiva também, nós estamos aprendendo um pouco, né? Para um breve intervalo, mas não saiam daí, que na volta nós vamos falar um pouco do trabalho dela, voltando dos Estados Unidos e aplicando os conhecimentos aqui no Brasil. Então não saiam daí, a gente volta já já.